Esta é a parte 2. Assista antes a parte 1. E nesse tempo todo, daí tá, depois meio que as crianças pequenas, eu acabei me identificando com as crianças, meio que esquecendo um pouco. Aí eu comecei a ter de novo, umas crisezinhas assim, sabe, de medo de morrer, porque deixei os pensamentos entrarem. É, Abri a brecha e entraram com tudo. E eu tinha medo de morrer, porque de faltar para eles, que eles eram pequenininhos. sim. E começou aquilo a virar uma bola de neve, né? Eu não dormia de noite, eu ficava acordada, parecia que eu tinha, sabe? Até que uma noite, Apoie o nosso canal dando like e se inscrevendo. Contribua também tornando-se membro de nossa comunidade. Para compartilhar a sua experiência com o mundo, confira na descrição deste vídeo os links para o nosso e-mail e Instagram. Conheça também o nosso novo canal de cortes, Experiências Luminosas, um canal descontraídamente sério. e eu ficava ouvindo já, você tem que trabalhar com as mãos. Também fiquei Uhum. quase um ano, mais de um ano ouvindo. Tem que trabalhar com as mãos. E eu com aquelas crises de noite, e não dormia, né, do direito, e muito, eu tinha crises de pânico, na verdade. Enfim, até que uma noite veio uma luz aqui, uma luz entrou assim, entrou que eu sentia rasgar em mim, tudo, só a pontinha dos dedos que ficaram sem iluminar, mas o resto ficou tudo iluminado, uma luz Uhum. branca. Nossa, foi muito forte, muito forte. Adormeci, acordei no outro dia. Mas do nada essa luz surgiu ou você estava mentalizando alguma coisa, Não, meditando, eu estava orando? nas crises de pânico ali, de medo. Ah, tá. E, claro que daqui um pouco eu pedia para minha mãe divina, que era o ensinamento, né, que me ajudasse a entender por que que eu tinha aquilo, né? E na verdade, eu não dominei os pensamentos, eles virou uma bola de neve. Um dia eu tinha medo disso, um dia daquilo, e foi indo que aumentou aquilo que virou uma, né? Hum. Mas eu tinha que passar por isso para. E aí, no outro dia, eu não tive. Começou a serenar todos os medos. Eu passei a não ter mais aquelas crises de pânico, nada, Sim. e fui melhorando. Ainda tinha alguma coisinha ainda para trabalhar. Nesse meio, ali, depois disso, uma amiga me disse, Carmen, você tem que conhecer o rei. Que eu parei. Aí Uhum. a menina insistiu muito, muito, muito. Ela disse, tem que fazer o rei. E eu não queria, porque eu achei que era coisa de espiritismo, e como eu tinha essa facilidade de ver as coisas, eu disse, meu Deus, sabia lá, o que que é isso? Onde é que vou cair? Vai ser, vai baixar o santo, sei lá o que que eu pensei. E não queria. E ela insistia. E ela me dizia, não, ó, você vai gostar. E eu disse, olha, por enquanto não. Até que um dia ela me disse assim, olha, marquei um reiki para ti. Olha só o que Saint Germain fez para me levar. Ali já era Saint Germain. E aí eu disse, mas como marcou um reiki para mim? Sim, marquei para ti. Tu tem que experimentar, tu tem essa facilidade de sentir as coisas. É muito bom. Eu disse, tá, marcou para quando? Ah, para hoje de noite. Eu disse, mas não vou poder ir. E eu já arrumei uma desculpa, disse que não ia poder ir, que não. Ela disse, mas então vamos fazer o seguinte, tu vai no meu horário amanhã e eu vou no teu hoje. Ela, sabe, Não teve não, saída, né? não, não tive. Daí, tá, mas fica onde? Sim, sim. Não vou achar. Não tem, não vou achar, não tem condições. Já tô passando aí para te levar para te ver onde é que é. Assim. Me levou, me levou lá para ver. Bom, tive que ir, né? Cheguei lá na mulher para fazer o reiki e eu indignada, porque, poxa, eu devia ter dito que não queria. Por que que eu, sabe, eu não tenho coragem de Mas dizer que era não? para você receber, né? O reiki, né? Receber, sim. Eu Uhum. nem tinha ideia o que que era o reiki. Aí cheguei lá, vi que a mulher fazia massagem. Eu disse, vou fazer uma massagem e ela vai achar que eu fiz o reiki, vai ficar feliz e pronto. Então, tá, fiquei tranquilo, relaxei. Então, já está definido.
Aí, quando a mulher abriu a porta, que ela me olhou e me disse assim, você vai fazer reiki ou massagem? Mas sabe o que é sair assim, tipo, vomitada, assim, tipo, é Uhum. reiki. Sabe, reiki? E você não Na hora, queria. na hora, eu disse, mas como é que faz isso? Sabe? Uhum. Sabe quando falaram por ti? Entrei lá na sala da mulher, olhei tudo aquilo. Eu disse, meu Deus, agora eu vou ter que fazer. Aí a mulher foi lavar a mão, tudo. E como a gnose tinha ensinado para gente uma proteção, né? Traçar o círculo mágico ao redor da gente, fazer uma proteção, eu fiz a proteção. E pensei comigo, selei com a estrela de 6 pontas, aqui não ficou nada que não seja bom, né? Limpei Uhum. bem o ambiente e tudo. Deixei a mulher fazer. Quando ela começa a fazer o reiki, nos pés da minha cama, um homem de branco, num alinho, mas lindo, lindo, assim, que depois eu vou te mostrar a foto dele, Uhum. como que é. Um brilho no olho, cabelo clarinho, loirinho, que, assim, lindo. Eu disse, mas quem será esse homem tão maravilhoso? Eu Ele não sabia apareceu claramente para você. claramente, claramente. E eu não sabia quem era, né? Aí a mulher terminou o reiki e tudo de fazer, ela disse, só que eu tenho que te falar uma coisa, eu preciso trabalhar com as mãos. Você Fechou, né? precisa trabalhar com as mãos. Me falaram para te falar que tu precisa trabalhar com as mãos. Eu disse, meu Deus, então é o reiki, porque eu tinha ficado tão bem com aquilo e quando eu vi aquele ser maravilhoso, aquele brilho no olho Como é que ele estava vestido? de branco, todo de branco. Uma túnica, Não, é tipo um blusão, a bata? blazer, assim, sabe? Um blazer, um galinho, uma coisa. Elegante, né? Nossa, impecável. Tem uma fotinho pequenininha dele, porque não existe foto maior, só de outro, com outras roupas, outro Sei. jeito, outro cabelo, tudo tem maior. Bom, tá. E a mulher não quis me cobrar o reiki, ela disse que para ela tinha sido, assim, uma coisa indescritível ter feito o reiki para mim. Eu disse, não, eu nunca tinha visto a mulher no filme, não, imagina. Ela disse, não, não cobrou, não quis, e só me deu aquele recado. Fui para casa. Aí, como meu marido estava trabalhando em Tocantins na época, ele estava fazendo a Norte-Sul lá, a Estrada de Ferro, tinha me mandado no meu Face, com a fotinho, a vida de Saint-Germain, no mesmo Ele dia. mandou para você, foi? Seu Ele marido? mandou para mim. Sim, sim. E a foto, quando eu olhei a foto, com a mesma roupa, o mesmo cabelo, o mesmo olho, o brilho, tudo, eu disse, gente, eu vi esse homem hoje. Foi Uhum. esse homem que eu vi. Liguei para Não ele. foi coincidência. Não, tudo intuído por ele, para eu saber quem era que eu tinha visto e quem era Saint-Germain, né? Aí eu liguei para ele e disse, meu Deus, eu vi esse homem, ele disse, imagina, viu aonde ele me disse, né? Eu, disse, eu contei a história. Eu disse, por que tá falando? Não, porque eu estava vendo umas coisas da obra aí, caiu na minha página, a vida de Saint-Germain, e eu pensei, a Carmen trabalha com as flores de Saint-Germain, vou mandar para ela. Uhum. Eu disse, meu Deus. Bom, a partir dali, eu li, daí fui ler os ensinamentos de Saint-Germain e comecei a botar em prática. Ali eu só colhi coisas boas, tá? E assim, isso aconteceu, foi que nem numa sexta-feira. No sábado, uma amiga me convidou para ir na casa dela, jantar na casa dela, e ela me disse, só você, as crianças e o meu marido, tá aqui. Fui bem parceira. Cheguei lá, ela não lembra, mas isso, essa amiga é amiga até hoje, assim, sempre a gente. Estranhei, disse, mas cadê a fulana? Eu disse pro marido dela. Ela foi buscar
uma amiga. Eu disse, como? Eu nem conheço essa amiga, por que ela foi fazer isso? Eu até pedi para ela se ia ser só a gente. Eu fiquei meio assim, sabe? Daí tinha ido buscar uma amiga. Chegou a amiga, daí a amiga, né? A gente teve uma afinidade, claro, com certeza, porque tudo bem ajeitadinho por Saint-Germain. Essa amiga, ela tinha um espaço onde ela trabalhava, tinha uma mestra em Reiki. Me chamou para trabalhar lá, para fazer aurículo e os florais e coisa, e tinha essa mestra em Reiki. Aí, de cara, eu fiz o curso de Reiki, em questão nem de um ano já era mestra em Reiki. E aí eu comecei a trabalhar com Reiki, com as mãos, como ele queria. Com que idade você tinha? Isso já estava casada. Sim, isso foi depois, porque o Saint-Germain apareceu depois. Lembra que eu te falei das crisezinhas ali que eu tive? Depois das crianças pequenas, né? Sim. Aí veio o Saint-Germain. E aí eu comecei a botar em prática todo o ensinamento do Saint-Germain. E mudou a minha vida. Mudou literalmente a minha vida. Assim. Você poderia dizer qual é a essência desse ensinamento? A essência é a gente voltar para o nosso ser, nosso Deus. Essa é a essência, sabe? Voltar, porque o nosso Deus está aqui dentro, né? Nosso Deus interior, né? Chamar ele a todo instante e colocar sempre ele no comando de tudo que você for fazer na vida. Tudo. Sempre ele no comando. E como ele é a perfeição, tudo acontece, né, com perfeição também. Só que como a gente, ser humano, a gente às vezes dá umas desequilibradinhas, aí acontece certas coisas, né, que não são legais e coisa, porque a gente ainda não aprendeu a fechar totalmente as portas. Aí o vem ego, todo né? O nosso ego ainda interfere muito, né? Sim, os nossos pensamentos. Que são os egos, né, também. Aí entra a vaidade, entra tudo. E nesse tempo todo, assim, eu tive conquistas maravilhosas. Assim, né, teve um episódio que meu marido ficou sem trabalho, quase um ano, e eu estava com os meninos fazendo cursinho, um deles, né, né, e outro ainda terminando o ensino médio, também escola particular e coisa. E eu me lembro que eu fiquei tão preocupada. Olha aí, por isso que eu digo, a gente sabe de tudo, mas daí eu me lembro que eu fui fazer uma meditação e eu falei para Saint-Germain assim, Saint-Germain, por que você fez isso comigo agora? Eu faço tudo tão bem feitinho, tudo tão certinho, por que você fez isso? Aí eu ouvi uma voz maravilhosa, tão linda, que até hoje eu ouço. Ele me disse assim, confia, a tua família está protegida. E ficou tudo violeta, aonde eu estava, tudo violeta. E aí, o que me vinha quando vinha, porque como eu trabalhava com terapia, eu tinha meus clientes, mas eu não sabia se eu ia ter no próximo dia. Eles vinham, marcavam, mas eu não sabia se eu ia ter direto. Sim. E quando vinha aquele medinho, tipo, será que eu vou dar conta? Porque eram muitas as despesas. Será? Ele me dizia, confia. Não pense no amanhã, pense no hoje. E eu passei a fazer isso. Teve um episódio, faltou R$ 200 para eu pagar o telefone. Eu disse, bom, mas não deixei o pensamento me dizer, olha, acho que não está dando certo. Porque o medo vem e destrói qualquer coisa. Você conseguiu continuar confiando, né? Exatamente. Mas imagina o quanto a gente tem que confiar, né? Olha a que ponto eu estava, né? Meu Deus, se eu parasse para pensar, não sei o que aconteceria. Daí eu disse, bom, vou no banco,
né? Na época não tinha Pix ainda, não tinha essas coisas, trabalho pelo celular. E eu disse, vou no banco pegar os 200, então, 200 reais precisava para eu pagar o telefone. Quando eu sentei no carro, tinha no banco do meu carro 2 notas de 100 reais, que até hoje não me pergunte como. Não tem Nunca recebi explicação para dentro do ela carro. ter aparecido lá, 2 notas. Dei risada, peguei aquelas notas lá e fui pagar. E agradeci. E trabalho eterno. Bom, nesse tempo, o meu filho passou, daí, os dois, na metade do ano ali, passaram, e eu tinha que mudar, era outra cidade, eu morava em Erechim, e eles passaram em Araranguá, e eu tinha que vir para cá, para alugar, Montar para casa e tudo comprar, mais. para montar. E eu vim só na fé, né? Porque o dinheiro era assim, cronometrado, assim, sabe? Cheguei aqui, tive que pagar um aluguel adiantado, né? Bom, eu sei que naquele mês deu um absurdo de gasto. Na época, deu 12.100, tudo. Pois entrou tudo. É incrível, Tudo, né? tudo. É impossível. Às vezes parecia assim que o dinheiro meio que vertia no banco, assim, sabe? Porque Agora, se você pensar direitinho, você vai ver o seguinte: você está aqui em treinamento, você tem que aprender a confiar. Como você poderia aprender a confiar em outras circunstâncias? A gente não pode aprender a confiar se tiver tudo ali na mão, não faltar nada. Assim, a confiança vai ser apenas uma teoria. Mas para você transformar a confiança em prática, tem que faltar. Ou pelo menos dar a levar um sensação de que choque, vai faltar. levar um choque como eu levei. Eu É. vinha num trabalho tão intenso com ele, eu estava tão conectada com ele, que ele me disse: confia, confia, não vacile, não pense no amanhã, pense no hoje. O que eu percebo é o seguinte: as almas, nós, né, almas, a gente sabe tudo isso na teoria, lá onde a gente vive, nos outros planos. A gente sabe o que é confiar, sabe o que é amar, sabe o Sim, que é perdoar, mas a gente só pratica isso se a gente vier aqui para esse mundo. Aí aqui tem a falta, tem a ofensa, tem a dificuldade, né? Tem a submissão às leis da física, e aí você aprende na prática a confiar. Agora, você não tem outro jeito de você aprender certas coisas sem passar por esses apertos, né? Como eu disse, você nunca poderia aprender a confiar se não faltasse, pelo menos assim, na sua perspectiva, aquilo que você precisa. Aí você necessariamente tem que confiar. E aquilo acontece e você aprende na prática o que é confiar. eu não tinha o que fazer, né? Mas em outras, poderia ter entrado em crise, teria Uhum. tirado os Porque aí meninos faltava do a confiança, né? cursinho, né? Teria acontecido tudo ao contrário. E É. assim, passaram os dois na mesma faculdade, que tanto eu queria, que também Federal, é federal? sim, e também os dois passarem a morarem juntos, moram juntos, É. Uhum. sabe? Um gasto só. É. Então, o que é melhor, né? Tudo se organizou. Tudo, tudo. Claro, tem várias outras histórias. Agora, tem o quê? Tem nem uns 20 dias, eu acho. Também no astral, eu estava assim, cheguei no lugar, a casa era assim num lago. Ela ficava flutuando num lago, assim. E eu Era uma entrei casa nessa casa. flutuante. Eu entrei nessa casa. E nessa casa, as cores eram tão lindas, tão lindas. Era assim um rosa, a calçada com assim uma cor begezinha. Era harmonia, era tão lindo. Lá tinha, era tão agradável de ficar naquele lugar.
sabe? O ambiente da casa dentro era maravilhosa. E tinha uma senhorinha. E que coisa mais linda, que gostoso de ficar aqui, que delícia. E ela me disse assim: você quer um prato para ti? Eu disse: eu quero. Mas para mim, de verdade, para sempre? Ela disse: sim, é teu. Eu não preciso disso tudo. Pode ficar. Ela E ofereceu o daí, quê? então, essas coisas, a gente vai ganhando esses presentes. E, claro, tem muitas outras experiências, assim, Teve um episódio da Dinda, do meu filho, que eu tive sempre muita afinidade com ela. Ela faleceu e coisa, e ela teve um problema, assim, câncer, né? E o marido dela já tinha morrido. Até ele foi meu gineco. Ele era médico. E ele já tinha morrido acho que o meu filho devia ter o quê? 2 aninhos. Eu sei que os dois, ele foi meu médico, dos dois filhos. E nasci através das mãos dele. E ele faleceu, teve um problema de coração e foi. E aí eu tive muita afinidade com ele sempre. Mais com ela. E ela daí foi morar em outro lugar, eu também tinha ido para o mesmo lugar, e coisa que eu morei em Curitiba 2 vezes também, e ela morava lá. E aí mudei para Erechim, e ela ficou lá. E no sonho não, na verdade foi no astral, ele veio e me disse assim: Carmencita, a Lúcia precisa de ti, tá precisando de ti. Daí ele me mostrou onde é que ela estava doente, no sonho. Eu disse: credo, imagina. Liguei para ela no outro dia, e eu disse: oi, como é que tá? Ela disse: tudo bem. Ela sendo muito querida, assim, uma gracinha. Ela disse: eu tô com um probleminha. Eu disse: puxa, então é verdade. E daí ela me contou que estava com problema de saúde. E, sabe? E daí E ele pediu para eu já você ajudar sabia. ela. Daí eu fui para lá, eu fiz um reiki para ela, tudo, né? E, e ela disse que foi inesquecível ser reiki. Mas depois, com o tempo, né? Acabou, porque eu não Ela, estava lá junto. Ela me sim. ligava, assim, sabe? Sempre. Mas a ajuda que eu dei para ela não foi, mais a espiritual mesmo, Sim, sim. para ela ter essa força na hora de ir, né? Então, Não, na verdade, né, enquanto a gente está cumprindo nossa missão aqui, as coisas vão se resolvendo, as doenças vão curando, os acidentes vão. Nosso propósito. Mas chega um dia que a gente tem que ir embora e as doenças podem então se instalar, ou então um acidente, ou então a morte é mais tranquila também, às vezes, né, menos sofrida. uhum. Mas a gente não pode dizer, não, eu agora tenho o domínio da minha vida, da minha Não, existência, não, vou porque ficar o aqui desencarne até vai você ter. imortal. O desencarne vem, tem que ter. Não tem. E as Não, não dificuldades tem. também, porque você não pode aprender nada se não for através da pressão, do desafio, né? Eu Então, volto de novo a dar o exemplo de São Francisco de Assis. uhum, Vem me dizer que uma pessoa como São Francisco de Assis precisava sofrer. Ele morreu cego? Ele morreu é, com muita dor. uhum, Ele não enxergava, mas ele, em momento algum, abandonou a sua fé. é. A Joana d'Arc, Que mérito né? ele teria, né, se nunca tivesse passado por uma dificuldade para vencer essa dificuldade? Sim, Ele tinha que passar. todos mesmo esse Padre Pio, né? Olha o São Francisco de Assis, a Joana d'Arc, né? Olha Jesus, que Jesus, olha o que eles passaram. é, Para quê? Eu acho que até meio que assim eu sempre digo, os sofrimentos eles vêm para a gente não esquecer, para a gente mesmo é tipo uma prova mesmo, sabe? Para ver até onde que a gente tem a tal da fé.
Olha, né? eu não faço aqui uma apologia ao sofrimento, né? Eu acho que o sofrimento existe para a gente escapar dele. É Mas é nesse escape que a gente aprende, né? É que a porque gente todos aprende. nós passamos por essas coisas. Então, eles vêm eu já acho que se tu tem uma base boa ali, se coloca em prática o sofrimento, ele não é tão, né, tão devastador, assim, tão profundo. Não, inclusive assim, existe uma diferença entre dor, dificuldade e sofrimento, né? A gente pode diferenciar, porque a É, dor a gente não escapa, a sim, dificuldade a gente não escapa, porque eles vêm como desafio para a gente vencer. O sofrimento é a gente se entregar negativamente àquilo, quando vem o processo necessário, né? Muita gente é, pergunta, por que Deus permite o mal no mundo, né? E eu digo o seguinte, eu digo, esse mundo não serviria para nós se não existisse o mal, se não existissem as dificuldades, porque a gente perderia um campo de provas aqui onde a gente aprende, nossa escola é aqui, né? Então, é, digamos, um soldado quando ele vai para a guerra, ele não pode treinar a ir para a guerra numa casa de massagem. Não. Ele tem que aprender num campo de prova, num campo onde tem lama, onde tem pedra, onde ele tem que subir penhasco, onde ele tem que descer por uma corda. Aí ele está treinando para a guerra. Ele não pode treinar para a exatamente, guerra num parque de diversões, né? Então, nós estamos aqui treinando, somos almas em treinamento. exatamente. Isso aqui é um campo de provas, não pode ser uma coisa fácil. Agora, não é para a gente também fazer apologia, né, ao Não, sofrimento. É para é, vencer o sofrimento. Mas tem sim, que estar na presença dele. são desafios, Né? né, a serem vencidos para a gente ter as experiências. Por isso, hoje eu compreendo, por isso que Saint-Germain pedia e pede para que eu conte a minha história, para que as Sim. pessoas saibam que sim, que existe algo maior e que elas podem buscar e que, sabe, passar principalmente depois dessa pandemia toda que as pessoas andam muito tristes ou muito depressivas, Uhum. muitos suicídios, né? É. Muita A coisa. pandemia foi um sofrimento global, né? Mas existem sofrimentos localizados que são terríveis, né? Como essa guerra, né? Que, aliás, essa não, essas, porque no momento existem várias guerras no mundo, né? No planeta, É, mas a que chama mais a uhum. atenção da gente é essa que acontece aqui no Ocidente, que é a guerra da Ucrânia, ali Sim, aqueles bombardeios, sofrimento de é pessoas isso, tendo né? que deixar suas casas. Numa Aquilo época dessa, ali numa época dessa, um país moderno, né, como é a não, Ucrânia, a uhum. Rússia, um destruindo o outro, é uma coisa que a gente consegue entender isso. Nossa, E a ameaça, né, de destruição em massa, com bombas atômicas, tudo ali, as armas estão nas mãos ali, é a questão de que puxar o gatilho, né? Então, é um mundo muito contraditório, né? Você tem que é, ter a sombra para poder conhecer a luz. É nessa contradição que a gente é forjado como ser humano ou super-humano, né? Paulo, na verdade, o planeta está passando por transformações bem grandes, né? A gente está passando por transformações muito grandes. A Uhum. gente vai ter que vibrar ali mais alto. Tem que É. ser, porque já não existe mais a terceira dimensão, praticamente. Uhum. Já não existe mais. Então, é bem grande. Por isso a luta está muito É. grande, muito grande. Os desafios estão aí para que a gente enfrente e vença, né? E a gente não teria o que fazer aqui se não fosse isso. Era melhor É. ficar lá onde a gente estava, Ah, sim. no astral, no lugar onde não existe a maldade, não existem os desafios, só as bem-aventuranças. Mas a gente como alma, né? Tem gente que não gosta nem de parar lá. Eu já vi casos assim, relatos, né? De pessoas que chegam lá e imediatamente querem voltar.
Sim, Porque é aqui que eles aprendem. E o aprende, sede e a vontade de aprender faz com que a gente volte para cá, né? né, aprende e ajuda os outros a aprenderem e entenderem, Também. né? É. É, Uhum. teve umas várias vezes, né? Eu buscava as pessoas nesse, nessas infras, assim, sabe? Eu tirava as pessoas de lá. E eu nem sabia que existia depois que eu fui ver o livro do Dante Alighieri, que é igual, a mesma coisa. E, e eu ia para os lugares, eu me lembro um, assim, especial, que foi muito forte, assim, que era, assim, tipo um limbo, sabe? Uma lama, uma gosma, assim, e só tinha o olho para fora. As pessoas, eles Uhum. eram deteriorados completamente, só tinha o olho. Uhum. Por isso que, pelo olho, a gente conhece as pessoas, né? Você Sim. pode ver, se tu olha para o olho, você já sabe É. quem é. É. E, e aí É a eu, janela da alma, né? sim, e aí eu passava naquilo e procurava, e até que eu achei, e fui lá e peguei lá daquele limbo assim, peguei, me lembro, peguei com a mão assim, ergui assim, e ela se transformou, ficou muito bonita a pessoa. E ela dizia que me amava muito, 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 e eu também dizia que amava ela. Claro que só tinha que ter muito amor para conseguir tirar um ser de lá, né? E o É. arrependimento desse ser tinha que ter sido muito forte, muito. Uhum. E aí eu tirei ela de lá, sabe? E depois eu fui ver e ler Dante Alighieri, ele descreve muito bem É, eu já essa vi dimensão. várias descrições desse lugar, inclusive aqui na minha casa. Em breve estará no canal o relato, né? E visitas, né, a esse lugar e também trabalhos justamente de resgate. Isso aí é uma coisa que é inegável, né? Por conta dessas experiências que a gente já viu. No meu canal mesmo É, tem mais de uma experiência de visita ao umbral, de trabalho no umbral, tem vários. um também que me chamou a atenção é que eu ia, meio que botava nas costas, assim, sabe? Ia puxando, levando, subindo as escadas, umas escadas bem, sabe, Hum, feias, assim, e assim um monte de mão atrás, assim, querendo pegar, é. assim. É bem, bem, bem pesado para ir nesses lugares. Tem que ir É bem armado, tem que pesado. ter uma armadura bem pesada. Não, inclusive a pessoa fica depois meio traumatizada, né? Quando lembra de ter estado lá. Não gosta nem de lembrar, né? Não, Do que viu. É, não, 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 bem tranquilo. Porque se a gente não vai em paz, se a gente não vai preparado e bem, não tem como você não, conseguir ficar em um só lugar tem desse. duas formas de você ir para o umbral. Uma é como uma pessoa que está lá atolado na lama, e a outra é como uma Sim, pessoa que vai ajudar a tirar ele de exatamente. lá. Não tem outra Porque tem forma. toda uma. A gente vai muito blindado, muito, É. muito bem, sabe? Para ir trabalhar tem que ir com a blindagem, como você diz, né? Muito, sim, Com as roupas, né, os EPIs de proteção, né? com proteção mesmo. Energética. Tanto que eu ia passando pelos lugares, ia vendo aquilo, aquelas, assim, nossa, é terrível. Eu ia passando até que cheguei onde eu queria. Daí fui lá e ergui. Sim. É Você não tipo, sabe como, mas lá você sabe onde tem que ir, tipo sabe quem imã, você. tipo um É. imã. É a Uhum. conexão com o próprio Deus. É. Aí é que está o próprio Deus. O meu Deus estava. Ele tinha se arrependido tanto, ele pediu Uhum. tanto que deu para a gente ir nessa. É. E, É porque esse lugar ele existe para isso mesmo, para que a pessoa chegue nesse ponto de querer sair, de achar que merece sair dali, né? arrependimento mesmo, nossa, É. profundíssimo, Uhum. porque não adianta o faz de conta, não, É. ali não existe, ali já Ali está. transmuta a energia. Você chega ali com energia de ódio, rancor, raiva, mágoa, e só sai de lá se transformar tudo isso, né? Como Saint Germain fala, o Exato. alquimista, né? Você tem É, que transformar esse barro essa lama em ouro, né? E aí você só sai de lá quando aprende a fazer isso. exatamente.
exatamente. E mesmo assim, a gente aqui ainda passa por poucas boas, né? Então, mas É, cada vez a gente está mais preparado, cada vez a gente sorri mais das ciladas que colocam para a gente, porque à medida que a gente vai ficando experiente, né, aí o mundo fica parecendo um parque infantil. As ciladas que ele arma, você ri, né, porque chega um Saint ponto, né, que Germain você... fala isso, Paulo. É? Ele diz: ache graça das coisas, É, ria das ria. coisas, sabe? Não, Uhum. não, não, não potencialize as coisas, É. ria. Como uma criança como um cachorrinho que brinca com você e pensa que se escondeu, mas está com o rabo do lado de fora. Aí você ri. Exatamente, exatamente. Feliz da vida com aquele rabinho. Uhum. Então, é bem isso. É. Mas mas a gente fala, é simples, muito simples, e ao mesmo tempo é muito complicado, né? Sim, é. É É tão fácil, né? simples A que gente chega a fala, ser, mas até parece assim, meio que até banal, assim, parece impossível. Mas os nossos egos, os nossos pensamentos são tão terríveis, eles praticamente são 97% na nossa vida. é, E três por é o cento de grande centelha de luz engarrafada no meio disso tudo. é o grande paradoxo, né, da vida. Mas é isso É, mesmo. A gente está aqui diante dos contrastes. E o contraste é que faz a beleza da vida, né? é. Veja, um quadro só é bonito se ele tiver luz e sombra, né? Veja, esse quadro aqui é um quadro que eu estou pintando, porque eu gosto Olha de que pintar também. lindo, Mas eu só fiz muito o bonito. início, eu só fiz a base dele, né? Eu não Sim, mas coloquei já deu para ainda. perceber. Se fosse Sim, só luz, ele não era bonito. Mas como tem essa sim, sombra em volta, aí dá beleza. Então, tá assim é muito a vida. bonito. E a vida, ela é feita de contrastes. Veja o seu cabelo, por exemplo, né? Seu cabelo tem aí a parte externa clara, mas aqui dentro tem a parte escura. Isso é que tá a beleza, esse contraste entre luz e sombra, né? O É, contraste aí da sua roupa escura com a parede branca de é fundo. azul marinho. Eu tô com pouca roupa aqui. É, Até, meu Deus, os meninos. Eu disse, diz o meu filho, mãe, mas não é muito escuro. Eu disse, é a única que eu trouxe. pois é, mas está Ah, ótimo. É assim, esse é, contraste aí. sim. Essa sua aura aparece muito claramente nesse fundo branco aí, a gente vê em Ah, torno de obrigada, você. Paulo. É, Ok, Carmencita. Eu quero saber se você tem alguma coisa ainda que você gostaria de falar e não falou, para não ficar sem dizer, ou já disse tudo que você Paulo, planejou. tem várias coisas assim, mais assim que são coisinhas, não é assim grandiosas como essas que eu te contei, assim, É. sabe? E sim, todo dia tem alguma coisa, né? Mas Uhum. o que eu acho que o recado, assim, eu gostaria de deixar assim, para as pessoas que elas botem em prática, que elas busquem seu Deus, Sim. sabe? Dentro, Sabe né? que é dentro de si, busquem lá, chamem, porque quando a gente chama o nosso Deus, questionem, perguntem. O Deus gosta de ser chamado, de ser provocado, Sim. senão ele fica quietinho ali, Uhum. até a gente buscar e chamar. É como um irmão mais velho, como disse Saint Germain para mim, me chame, eu sou teu irmão mais velho. Eu não posso Uhum. fazer o trabalho por ti, mas eu posso te orientar, eu posso te É, dar a chave. exatamente. Quem tem que fazer é você. Ele Eu dá a posso te chave, dar, aponta a porta, mas é você que tem que abrir e entrar. exatamente. Então, Uhum. me chame, que eu te oriento, sabe? Uhum. Então, é isso. Confiem, busquem mais. Não, não se identifiquem com o externo. O Uhum. externo, a vida põe para brincar com a gente. O externo acaba tirando a gente do caminho.
Não se identifiquem com isso, levem mais a sério o nosso eu sou, o nosso Deus. O que é eu sou, né? Saint-Germain explica por quê. Uma que Cristo sempre falava, em eu sou, né? Eu sou o Eu sou o apóstolo, ele pode caminho, fechar, eu sou o eu sou caminho, a a verdade e a verdade. vida. Eu sou a ressurreição e a vida. Porque é a primeira pessoa, é o teu eu, Eu. né? O teu tempo, Uhum. né? Então, É isso. Então eu agradeço, em primeiro lugar, ao eu que está aí dentro de você, esse Deus que brilha, e agradeço a Saint Germain, agradeço ao meu eu superior e a todos da nossa equipe espiritual que estão aqui conosco falando através de nós. Agradeço também a todos os que estão nos escutando aí agora no mundo inteiro, em todos os continentes. Que Deus abençoe a todos e que que fiquem isso todos na paz. venha trazer muita, muita paz para quem precisar, e que chamem a gente se precisar também, né? Para orientar. Eu vou deixar, depois eu mando o meu linkzinho para você do meu canal. Eu tenho umas dicasinhas lá, inclusive uma da água, que o Saint Germain ensina também, que é para todas as manhãs para pegar a energia do universo. Que o reiki é isso, né, na verdade. O reiki é essa energia do universo, né? Que a gente... eu tenho muitas outras coisas do reiki ali para contar também. Depois a gente pode marcar um dia para falar Vamos ter que fazer outra. especificamente sobre isso. Que energia é essa? De onde vem? Como ela Sim, e o atua? que eu vi, com quem que eu me encontrei, o próprio mestre Usui, olha, muita coisa. A gente vai marcar sim. E eu quero também pedir pelo seu... o seu... O que faleceu é o seu padrasto? Sim, padrasto, sim. Padrasto, né? Que ele seja muito bem recebido, muito iluminado e que ele esteja em paz, né? Agora, Ele era retornando um para anjo, casa, em né? festa, né? Ele era um querido. Tanto que o nome dele era Ângelo. Ângelo, ai, que beleza. É um nome muito forte. Amado. Então, ele está voltando para casa, tá lá agora, no meio dos que foram antes dele, e a festa deve estar grande lá. Bem isso, querido. Amado. Ok, Carmencita, então, muito obrigado. Então, fica na paz aí, tenha uma boa noite. Você também, foi um prazer te conhecer, Paulo. Adorei, adorei. É tão leve fazer nem é live, né? Mas é tão leve É um fazer. bate-papo, um encontro, Nossa, né? que bacana. Eu me senti super bem. Muito bem Ainda mesmo. bem, que bom. É recíproco, Obrigada. da mesma forma. Foi muito bom lhe Boa conhecer. noite.